paz seja convosco. Quem vos fala é pastor Sinclair, chamado pastor segundo a vontade de Deus. Eu quero partilhar contigo uma palavra que Deus colocou no meu coração, que encontra-se no livro de Mateus, capítulo 16, do verso 13, que diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Meu amado irmão, queridos, uma coisa muito interessante nós encontramos na Sagrada Escritura, e o texto que nós acabamos de ler, é que Jesus faz uma pergunta não buscando a popularidade ou buscando entender o que os discípulos entendiam ou que chegava aos seus ouvidos acerca da sua popularidade. Se nós pegarmos capítulos anteriores, a fama de Jesus corria por toda a Judéia, Decápolis, por Jerusalém, por Samaria, por toda aquela região circunvizinha, onde muitos ouviam falar acerca de Jesus e corriam atrás do Mestre. E Jesus, aqui no capítulo 16, ele indaga aos seus discípulos não acerca da sua popularidade. Ele busca entender, a partir dessa pergunta, o que os discípulos entendem quem é Jesus para eles. Então, a resposta a essa pergunta, no verso 14, diz assim: Responderam-lhes, uns dizem Senhor João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Meu amado, quem é Jesus para você? Jesus queria saber quem ele era para os seus discípulos, já que havia estado com eles há muito tempo, já que a relação com seus discípulos não estava mais no âmbito superficial. Agora os discípulos já o conheciam, já tinham tido experiências poderosas com Jesus e tinham visto milagres extraordinários. Eles viram coisas que muitos de nós jamais podemos ver. E eles teve esse contato pessoal, intransferível, como o contato de uma relação muito particular, muito próxima com Jesus, que jamais eu e você tivéssemos. E esse é um processo que eu digo que é intransferível, porque, um exemplo, eu conheço a minha esposa, tenho intimidade com ela, coisas que outras pessoas conhecem a Márcia e não têm intimidade com ela. E partindo desse pressuposto, as pessoas podem dizer: olha, eu trabalho com a Márcia, tua esposa, mas não sei quem ela é no seu dia a dia. Eu não conheço as particularidades, as intimidades. Eu não tenho intimidade com a Márcia, mas você, Sinclair, que é o marido dela, tem. Assim, os discípulos tinham tantas particularidades e familiaridade com Jesus. O que o texto sagrado nos diz é Jesus perguntando a eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. E nessa relação que Jesus estabeleceu com seus discípulos, ele não está buscando da parte dos discípulos acerca de: olha, Jesus, a sua fama impacta todos os lugares, era famoso. Não, Jesus quer saber quem é ele para a relação na qual ele estabeleceu com seus discípulos. Qual é a identidade? O que os discípulos entendem e quem é Jesus para os discípulos? Eles dizem: olha, as pessoas dizem aí, Jesus, que o Senhor é João Batista, o Senhor é Elias, ou Jeremias, ou até um dos profetas do Antigo Testamento. Jesus diz: não, eu não quero saber o que as pessoas dizem.
Ele pergunta no versículo 15. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizes que eu sou? Jesus queria saber não somente o que as pessoas sabiam dele, não somente qual era a identidade dele para as pessoas. Jesus queria saber, para aqueles que estavam andando com ele durante todos esses anos, ele queria saber: quem sou eu para vocês? E o Pedrão disse, verso 16, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele usa um artigo definido e diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deixa-me perguntar, quem é Jesus para você? Talvez você tenha andado no cristianismo durante muito tempo e tenha estado na presença de Jesus durante muito tempo. Mas eu te pergunto, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para o nosso povo brasileiro? Ele não é um Jesus comercial, como muitos do nosso povo diz, que ele é visto apenas nos banners, apenas nos adesivos, nos bonés, nas camisetas. Jesus, o verdadeiro Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo, não é um Jesus comercial. Não é um Jesus influenciado, na qual você precisa pedir para Maria, para que o Filho responda ao seu favor. Não. Jesus não precisa de intermediários. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, é Jesus Cristo. Jesus não é o Jesus, sabe, irmãos, dos religiosos dos tempos do Novo Testamento, que eles diziam, os judeus diziam, os sinédrios diziam, ele é um blasfemo, ele é um herege. Não. O Jesus que eles não receberam, nós com muita alegria o recebemos. E ele é o Messias. Ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Cristo, o único que pode salvar um homem dos seus pecados. Quem é Jesus para você? Você que tem estado na igreja, é você que talvez não tenha ido para a igreja. Quem é Jesus para você? Aquele que é encontrado nos comércios? Aquele que é encontrado nas repartições públicas? Um Jesus num quadro? Um Jesus muitas vezes num crucifixo? Quem é Jesus para você? Eu vou lhe dizer, Jesus, ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Messias, o Todo-Poderoso. Aquele que os profetas diziam, ele é o desejado das nações. O profeta Isaías disse no capítulo 53, ele é o Cordeiro de Deus. Meu querido e minha querida, você precisa, a partir de hoje, conhecer o Jesus, o Filho do Deus Todo-Poderoso, o único que pode te salvar dos seus pecados. Se você se arrepender agora dos teus pecados, ó Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, vai entrar no teu coração, vai fazer morada em você e vai mudar a tua história. Abre o teu coração agora. Receba Jesus como teu único e suficiente Salvador. Ele quer ser o Senhor da tua vida. Ele quer ser o teu Salvador. A Bíblia diz que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E você estava perdido. E hoje ele te encontrou. Feche os teus olhos. Onde você está? E repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu abro a Ti o meu coração e eu o recebo como meu único, suficiente, eterno Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida.
Eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada e não sou ninguém. E a partir de hoje eu quero ser a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Muito obrigado por me perdoar de todos os meus pecados